Primeiro, meio que contestão da semana. Não sei se vai ter outro, mas falo que é o primeiro já. Na semana passada, eu falei sobre mulheres, a idade, né? Questão de idade, questão da gente mais velha não poder ser considerada Bond Girl. E eu recebi um comentário que eu amei, porque eu concordo super, falando, puxa, mas olha como tá a nossa cabeça, né? Como a gente tá direcionada, que a gente já tem esse viés de condicionar o nosso pensamento em direção à figura sexy, à figura feminina sendo a Bond Girl. Por que não a gente ser o James Bond? Por que não a gente ser o protagonista? E eu acho isso incrível. Eu falo muito sobre isso nas minhas palestras e nos meus treinamentos, quando eu faço coach, one-on-one e tal, sobre o papel de protagonismo da mulher e o quanto a gente tem que aprender a abraçar esse papel e a usar esse papel. Então, o que eu falei é, óbvio, eu concordo super, é que naquele post o que eu tava querendo dizer era outra coisa, eu tava querendo trabalhar o estereótipo da idade, mas cenário ideal é justamente esse, de por que a gente não pode ser a protagonista, a Bond Girl, olha eu de novo, a James Bond. E isso é muito louco. Eu, no ano passado, será que foi ano passado ou foi retrasado? Nossa, é porque o ano passado foi tão, né, que eu já não sei. Eu tive o prazer de conhecer a Geena Davis. Sabe quem é a Geena Davis, né? Aquela atriz maravilhosa que fez Thelma e Louise, entre outros. A League of Their Own, eu não lembro, da liga lá, enfim, da jogadora de beisebol. Ela, inclusive, é atleta, ela é jogadora também e tal, ela é incrível. E ela tem um instituto chamado Geena Davis Institute, que justamente trabalha com tecnologia e entidades para discutir e entender o papel de protagonismo das mulheres no cinema. Então, o que ela faz através de machine learning, de inteligência artificial, eles analisam uma série de filmes para entender como as mulheres foram retratadas, se existe papel de protagonismo, se elas foram protagonistas, etc. Só que não é só se elas foram protagonistas, porque é muito fácil uma mulher ser protagonista se o filme, por exemplo, é sobre uma prostituta, sobre uma moça que gosta de moda. Ou seja, estereótipos muito claros e que naturalmente dão um papel para a mulher. O que ela olha é quantos papéis de protagonismo a mulher tem que não são estereotipados. Além disso, então, por exemplo, o filme é sobre uma empresa ou sobre um filme de ação, então onde a mulher aparece como a policial, onde a mulher aparece como a criminosa, ou onde a mulher aparece como a CEO da empresa, a dona da empresa e tudo mais. Então isso é muito legal, porque ela começa a ver que as mulheres têm um papel mínimo. A gente aparece muito pouco em papéis de protagonismo que hoje são considerados masculinos. E outra coisa que ela olha é a quantidade de falas importantes que a mulher tem. Se a mulher está num papel legal, e às vezes secundário também, mas quantas falas dão para elas e se essas falas são estereotipadas ou não. Então é um estudo super, super bacana que acaba ensinando muito pra gente, né? E nessa palestra que ela deu, foi uma conversa com poucas executivas e eu tive a sorte de estar lá no meio e participar. Ela conta um caso muito interessante, que é o caso de como as orquestras têm um viés para contratar homens como os músicos. Então, quando tem a audição? Nossa, eu tô falando tudo errado, gente. Audiência? Não, como chama isso? Audition. Sei lá, aquilo que as pessoas vão para ser testadas. Eu tô falando tudo errado hoje. Quando tem esse teste, as pessoas vão e sentam num palco na frente diante de uma plateia que é composta de especialistas que vão analisar o desempenho delas. E elas entram, tocam o instrumento e aí recebem a nota. Então foi visto que naturalmente mais homens eram contratados para a orquestra. Então eles falaram, vamos mudar isso, vamos fazer blinded, né? Vamos cobrir
Então a gente coloca, os músicos tocam atrás da cortina vermelha. Aí a gente não sabe quem é. Diminuiu o número de contratação de homens, aumentou de mulheres. Mas ainda não foi igual. Eles falaram, puxa, ainda tem uma diferença brutal. Por que será? E uma das pessoas, dos especialistas que estava avaliando, obviamente que tem um ouvido incrível, porque ele trabalha com isso, ele fez um comentário, ele falou, pede para eles entrarem descalços. Olha que pulo do gato. Então, além de ser blinded, ou seja, por trás da cortina, os músicos passaram a entrar descalços. Quando isso aconteceu, mulheres e homens foram contratados de maneira igual. Houve equilíbrio na contratação. Ou seja, mulheres nunca foram menos talentosas, mas existia uma coisa que a gente chama de unconscious bias, né? É o viés inconsciente que, por causa dos passos, do tipo de sapato que usa, é salto, não é? Sem querer, já se sabia se era homem ou se era mulher, quem estava por trás, mesmo sendo blinded. Então, quando mudou para descalço, fez uma diferença absurda. Olha que louco. Então, você vê que, assim, são várias indústrias, né? Isso a gente tá falando da música aqui, mas são várias indústrias. Imagina no esporte como acontece, imagina em grandes empresas que não estão preocupadas com isso, como isso acontece, né? É um negócio que é pesado. Então, tudo isso para dizer que nós mulheres temos que lutar por esse papel de protagonismo. A gente tem que abraçar, a gente tem que levar a sério quando nos dão esse papel. A gente tem que ajudar as outras. Tem uma coisa que eu falo muito sobre allyship, né? Ter os aliados nossos. Eles normalmente a gente se refere a isso quando a gente está falando de pessoas de outro sexo, né? De homens ajudando mulheres, apoiando mulheres. Isso é super importante. Então, homens que estejam escutando, apoiem mulheres. E a gente apoiar, nós apoiarmos nós mesmas. Eu já falei isso aqui, mas eu volto a repetir. Deveria existir um lugar especial no inferno para mulheres que sabotam outras mulheres. Eu acho que a gente não tem que sabotar a mulher, a gente tem que ajudar a mulher. Eu celebro o sucesso de todas as mulheres que eu vejo fazendo uma coisa legal, mudando de carreira, sendo relevante, fazendo o que ama e tendo sucesso. Acho que você tem que fazer o mesmo. Exercite elogiar mulheres, exercite... E não a beleza delas, é legal, lógico, pode, deve, mas elogie a inteligência, o desempenho, elogie algo que ela criou, elogie. Conte pras outras, conte pras amigas, amiga, seja legal, né? De sacanagem o mundo já tá cheio. Queria falar palavrão, mas eu tô prometendo não falar menos palavrão, porque eu tô falando muito palavrão. Então é isso, gente. Make com textão de hoje, vamos mandar na coisa toda, na borra toda, né? Vamos lá, partir para um mundo mais equilibrado, com mais equidade, que a gente possa mostrar que liderança feminina e participação feminina são absolutamente relevantes e necessárias, inclusive para o crescimento do negócio. Já foi provado isso, que empresas que têm mulheres na liderança têm um retorno muito maior. Receita, bottom line, tudo. Então vamos lá. É isso, galera. Make com textão de hoje. Make tá acabando. Terminar, né? Pra vocês verem. Porque, né? Termina e fica aquela coisa meio no vácuo. E hoje à noite, aí no Brasil, 19 horas, teremos papo com Fernando Rocha. Então, assistam. A gente vai conversar sobre mulheres e homens pós-40, quais são as diferenças, quais são as semelhanças, o que é legal, o que não é. E o Fernando já participou de um episódio com a sua esposa, Júlia Bandeira, um episódio do Que Borra é Essa, que eu tenho com o meu marido, Clinas. Foi super legal, super divertido. E eu já participei, a gente já participou de uma live com ele também, no canal dele, no início da pandemia. E agora estamos juntos de novo falando aqui sobre mulheres e homens. Porque, né? É igual, mas é diferente. Então, bora lá.
Beijo pra todo mundo.